Você só precisa de alguns segundos para entender essa bagunça completa. Por décadas, o magnata do hip hop Sean Diddy Combs foi um dos homens mais influentes da indústria musical. Em novembro passado, a cantora Cassie Ventura, ex-parceira do Sean, entrou com um processo impressionante de 35 páginas, acusando o rapper de violá-la, dopá-la com substâncias ilícitas e atacá-la fisicamente ao longo de uma década. Sean e a Cassie resolveram o processo fora do tribunal, apenas um dia depois que o Sean não admitiu nenhuma irregularidade. 6 meses depois, após a CNN publicar um vídeo gráfico de vigilância de hotel que mostra o Sean agredindo a Cassie em 2016, ele assumiu alguma responsabilidade. Nas semanas após as acusações da Cassie terem sido divulgadas, várias outras mulheres entraram com ações judiciais acusando o Sean de agressão íntima, o que ele negou categoricamente. Em setembro, a cantora Dawn Richard, ex-integrante de 2 grupos musicais iniciados pelo Sean, entrou com uma ação judicial de 55 páginas, acusando-o de agredi-la intimamente, privando-a e a seus colegas de banda, Danny Kane, de necessidades básicas, ao mesmo tempo em que exigia que permanecessem sob sua supervisão e rotineiramente se recusando a pagar salários ou royalties aos seus artistas. Ainda em setembro, Sean foi indiciado e preso por acusações íntimas que incluem tráfico íntimo, trabalho forçado, sequestro e extorsão. O Sean se declarou inocente de todas as acusações e agora está detido na cidade de Nova York após ter sua fiança negada 2 vezes. De lá para cá, centenas de acusações caíram como uma avalanche. Homens, mulheres, menores alegam violações terríveis, agressões extremas. Não apenas isso, uma das piores acusadoras do Sean Combs, Ali Carter, tem denunciado continuamente Sean Combs e outros associados de tráfico humano, exploração de menores e satanismo descarado. Outros alegam que o papel do Sean Combs na indústria é muito maior do que se imagina e que seu propósito era perpetuar uma cultura corrompida e moralmente falida que comprometeu valores e promoveu ideias distorcidas ao longo dos últimos anos. Mas agora, com mais de 50 anos, alguns especialistas reforçam que a missão de Sean Combs foi concluída e que seu descarte não é por acaso. Ele fez o que deveria fazer, mas agora está por conta própria. Nessa investigação exclusiva, eu decidi revisar detalhes anteriores a essa queda e encontrei evidências impressionantes que indicam que esse desmoronamento público não aconteceu de um dia para o outro, mas que internamente o império de Sean Combs estava se fragmentando. E talvez haja uma terrível verdade que a imprensa não contou para você. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga investigativa do Sean Combs. Eu tenho coberto esse caso desde o começo. Se você ir na página inicial, você vai encontrar uma playlist super organizada, em ordem cronológica, com todos os episódios que eu já produzi da investigação, inclusive os iniciais, que contém a biografia do Sean. Desde lá eu tenho dado continuidade nas acusações subsequentes e nas repercussões de todas as histórias que têm surgido, como também todas as movimentações legais que estão estruturando os próximos eventos, inclusive o julgamento do Sean previsto para maio do ano que vem. Então, se você quiser conferir, você pode encontrar o link dessa saga aqui no primeiro comentário. Tem vários links de outros episódios, de outras atrações, ou você pode ir direto para a página inicial e se você abaixar um pouco, você vai encontrar lá a playlist do Sean. Lembrando que esse canal produz muita coisa e eu faço muita peça investigativa envolvendo outros artistas, pessoas, histórias, casos criminais. E já venho cobrindo escândalos de Hollywood há muito tempo, então você pode encontrar muitas atrações especiais importantíssimas por aqui. Inclusive o caso do Armie Hammer, que se você não conferiu, eu acho que você gostaria, principalmente pelas reviravoltas emocionais que nós temos com uma personagem secundária que toma um espaço muito interessante na história. Eu vou deixar o link, ele vai estar fixado aqui no primeiro comentário, e a do Sean logo abaixo. E a gente vai iniciar essa história agora. Muitos artistas de Hollywood são acusados de terem associações com o oculto. Especificamente, há uma marca percebida em imagens, capas, revistas de muitos atores, atrizes, artistas, cantores
que podem ser encontradas facilmente e que são interpretadas como um sinal de que essas pessoas possuem uma ligação com forças malignas. Em alguns casos, indícios mais detalhados podem ser encontrados em clipes musicais, cenas particulares de determinados filmes, vazamentos inesperados ou fotografias publicitárias. Bom, nesse momento eu não vou fazer juízo de valor, a minha opinião e análise vocês vão ouvir no final, como sempre. E olhando por esse prisma, eu fiz uma pesquisa para ver quais símbolos, imagens eu poderia encontrar. Há outros artistas que, se você fizer uma procura, por exemplo, nesse segmento, você vai encontrar uma abundância gigantesca. Mas isso varia. E no caso do Sean, eu encontrei uma imagem onde ele tampa um olho, o que é interpretado como um possível símbolo. Eu não posso usar toda a terminologia aqui, mas dessas sociedades secretas. E aí tem uma terceira foto que ela é um pouco mais polêmica por conta da outra pessoa envolvida, mas não polêmica dentro do universo do Sean, mas da outra pessoa, que é a imagem que o Sean tirou com o bispo, que é um bispo cristão muito famoso, eu acho que é T.J. Jakes a pronúncia do nome dele, e ele tira uma foto com esse pastor e ele faz esse símbolo com a mão. Considerando que o Sean teve algum grau de proximidade com esse bispo ao longo dos anos, eu não encontrei muito material para dizer que eles de fato tinham um relacionamento. Eu sei que de alguma forma o Sean já buscou um grau de aconselhamento com ele. E no universo cristão nos Estados Unidos, agora o bispo está enfrentando uma determinada repercussão devido a essa vinculação ao Sean. Aí eu encontrei uma outra foto, mas aí não é do Sean, mas é do filho dele, o Christian, em que o Christian está usando um símbolo, daí esse é bem explícito, em uma calça de moletom. Só que, olhando mais de perto, há inúmeras similaridades entre o Diddy e o Jeffrey Epstein, e ambos tinham o potencial de colocar pessoas poderosas em situações comprometedoras. E ambos tiveram que ser neutralizados antes que pudessem causar algum dano à máquina que estava por detrás deles. E aí você pode olhar agora e observar alguns fatos que são congruentes com alguns indícios de que a demolição do Diddy está um pouco controlada. A partir disso tem muitas perspectivas e a minha eu vou apresentar no final. Vamos lá. Por décadas, rumores insistentes sobre as atividades depravadas do Diddy circulavam pela indústria do entretenimento. Muitas pessoas testemunharam coisas indizíveis, mas quase todas mantiveram a boca fechada. E quando questionadas especificamente sobre essas coisas, quase todas diziam: não posso falar sobre isso. E eles ainda não estão realmente falando sobre isso. Porque revelar o que realmente aconteceu nessas festas exigiria revelar não apenas as tendências do Diddy, mas também as tendências de toda a indústria do entretenimento e da elite que a controla. E não estamos falando apenas de festas decadentes, estamos falando de violações íntimas, escravos íntimos, violação de menores, e o Diddy não inventou nada disso, mas era excessivamente descarado e entusiasmado com essas práticas. E apesar de ter muitos indícios de sua culpa pelos seus crimes reais puníveis por lei, o Diddy permaneceu de alguma forma um homem livre por décadas. Apesar da montanha de evidências e relatos de testemunhas, as autoridades sempre foram lenientes e lhe deram um passe livre. Isso levou as vítimas e a comitiva do Diddy a acreditar que ele era intocável. E havia muitas razões para ele acreditar nisso. Ele estava conectado com pessoas poderosas e influentes. Mais importante, ele tinha sujeiras sobre essas pessoas poderosas e influentes, algumas gravadas em vídeo. Isso o fez se tornar ainda mais ousado em suas ações, ao mesmo tempo em que reduzia vítimas e testemunhas ao silêncio por medo de serem rejeitadas ou algo pior. Não há absolutamente nada de novo nisso. Vários artistas que assinaram com o Diddy fizeram uma guinada de 180 graus em direção à religião, em uma revisitação dos seus talentos da gravadora. Vários artistas que gravavam com ele passavam a se comportar tanto em roupas como em apresentações, usando simbologias específicas. Uma boa parte dos eventos do Diddy aconteceu na década de 90, mas ele nunca parou nas décadas que se seguiram. Ele até encontrou uma maneira de transformar suas festas em celebrações de excelência, legais, modernas, amigáveis à mídia e patrocinadas por empresas. E elas eram
celebrações, inundada por celebridades de alto nível. E de muitas maneiras, o Didi era um Jeffrey Epstein, só que sem uma ilha. E nesse caso, ainda pode acabar exatamente como o Jeffrey. Assim como Jeffrey, o Didi tinha uma riqueza e uma influência considerável, o que o levou a conviver com os principais políticos, empresários e celebridades. E assim como o Epstein, o Didi também organizou reuniões que degeneraram em orgias envolvendo uma combinação de pessoas ricas e poderosas com escravos íntimos fortemente dopados, sendo homens e mulheres e menores. Sob a supervisão do Didi, vários grandes nomes se envolveram nessas atividades que variavam do embaraçoso ao criminoso declarado. Muitos desses encontros foram filmados e, quer ele soubesse ou não, o Didi construiu uma enorme biblioteca de material de chantagem, que atualmente está em posse do governo e que legalmente não será liberada ao público. Kanye West chegou a elaborar uma música dizendo: nenhum homem deveria ter todo esse poder. Isso é definitivamente o que seus amigos da elite acreditavam. Alguns alegam que talvez o Didi não poderia continuar possuindo esse material e usá-lo como alavanca. Pior ainda, esse material poderia ser roubado e vazado. E assim como Epstein, o Didi precisava ser neutralizado e todas as filmagens comprometedoras tinham que ser apreendidas. E segundo todas as declarações das testemunhas que assistiram ou acessaram essas imagens, não estamos falando apenas de rappers derramando champanhe em modelos de vídeo. Vários menores foram capturados nesses eventos. Assim como o Epstein, o caso Didi pode colocar pessoas importantes em uma situação terrível. E o próprio advogado Tony Buzbee, que está processando o Sean representando centenas de vítimas, disse que o processo envolverá muitos nomes conhecidos, incluindo executivos poderosos de hotéis, banqueiros, chefes farmacêuticos. Como no caso do Jeffrey Epstein, derrubar o Didi é uma tarefa altamente delicada. Precisa ser uma demolição controlada. Quando um prédio é demolido, isso é feito por meio de uma implosão cuidadosamente calculada para garantir que a estrutura desmorone sobre si mesma sem afetar os prédios ao redor. Traços indicativos sugerem que isso está acontecendo com o Didi agora. Embora algumas pessoas possam ser difamadas pelas revelações que devem acontecer nos próximos meses, os crimes mais significativos e os criminosos mais proeminentes serão poupados, segundo especialistas de tragédias como essa. Assim como no caso do Jeffrey Epstein. Inúmeras figuras importantes foram associadas publicamente a ele, inclusive Oprah Winfrey, Bill Gates e outros nomes altamente reconhecíveis, mas nenhuma dessas pessoas respondeu apropriadamente a qualquer tipo de pergunta difícil sobre suas conexões com Jeffrey. Uma das principais razões pelas quais precisa haver uma demolição controlada do Didi talvez sejam seus laços políticos. Ele não apenas endossou um candidato, mas estranhamente candidato de um único partido ao decorrer dos anos. Ao longo deles, inclusive, o Didi foi o rosto do projeto Vote ou Faleça, uma iniciativa supostamente para encorajar os jovens a votar, mas na verdade era uma maneira indireta de transformar a MTV em uma campanha publicitária para um único partido. Algumas pessoas chamavam de Vote em Nós ou Faleça. Além de políticos e chefes de megacorporações, uma longa lista de celebridades estava envolvida com o Didi e suas travessuras. Todos eles com certeza têm interesse em que o Didi caia sozinho. Jay-Z, por exemplo, um amigo próximo do Didi, foi co-anfitrião da Festa Branca de 2004 com Paris Hilton. Ela contou com Didi andando por aí com uma cópia original da Declaração de Independência e dando início à sua iniciativa de Saia e Vote de 2004. A festa teve até patrocinadores corporativos como a Sony. Embora isso pareça uma diversão boa e limpa, a festa se transformou em Sodoma e Gomorra às 5 horas da manhã. Alguns observadores da indústria acreditam que o Jay-Z pode em breve ser alvo de uma demolição controlada semelhante. Mas outros duvidam, considerando que o império do Jay-Z parece muito mais sólido e que suas proteções são muito mais resistentes. Não há uma devassidão de rastros que implicam exatamente a qualidade ou a quantidade de conflitos internos que o Didi estava sofrendo, vivendo ou enfrentando antes do início retumbante de sua queda. Mas especificamente há um discurso dele em um evento de anos atrás, que foi televisionado, que pode conter um significado oculto, ou seja, uma mensagem que para um público comum seria observado e absorvido de um jeito
mas que para determinadas pessoas com capacidade de entender especificamente o que ele estava se referindo por trás das suas palavras, poderia soar como uma ameaça. Eu assisti esse discurso na íntegra, e embora eu não possa colocar o vídeo aqui, vocês vão ver fotos e eu vou narrar aqui exatamente o que o Sean diz. Ele pediu que os artistas retornassem ao controle e disse que o hip hop nunca foi respeitado pelo Grammy, enquanto ele recebia o Weekend Award na Record Academy e no Clive Davis Pré-Grammy Gala. Então, ele disse assim: agora, minha família, minha família musical. Durante o ano mais difícil da minha vida, eles sempre estiveram lá para me ver, me apoiar e me empurrar para cima. E eu me levantei e quero dizer que eu aprecio isso. Eu amo isso e não estarei aqui se não recebesse essas mensagens. Quero agradecer a todos do fundo do meu coração por realmente se importarem comigo. Somos uma família musical e apreciamos estar lá uns para os outros. Agora, como somos uma família, preciso ser honesto. Nos últimos 2 dias estive em conflito. Estou sendo homenageado pela indústria que eu amo, pela família que eu amo, mas tem um elefante na sala. E não se trata só do Grammy. É sobre a discriminação e injustiça em todo o setor. Mas há algo que eu preciso dizer ao Grammy. Eu mudei meu nome para o meu nome do meio, Love, e então agora me chamam de Love Combs. Não precisam me chamar por um nome diferente, mas podem adicionar o Love se quiserem. Digo isso com amor ao Grammy, porque vocês realmente precisam entender. Todos os anos, vocês nos destroem, cara. Eu estou falando sobre a dor. Estou falando por todos os artistas aqui, para os produtores, para os executivos. A quantidade de tempo que leva para criar esses álbuns, para colocar o coração nisso. A gente só quer um campo de jogo equilibrado. Nas grandes palavras de Erykah Badu, somos artistas e somos sensíveis sobre o que fazemos. Somos apaixonados e para muitos de nós, isso é tudo o que temos. E a nossa única esperança. Verdade seja dita, o hip hop nunca foi respeitado pelo Grammy. A música negra nunca foi respeitada pelo Grammy da forma que deveria ser. Agora não é uma revelação. Isso está acontecendo e não acontece apenas na música, está no cinema, no esporte, ao redor do mundo. Durante anos permitimos que instituições que nunca tiveram nosso melhor interesse no coração nos julgassem. E isso acaba agora. Estou oficialmente começando um cronômetro. Vocês têm 365 dias para resolver isso. Precisamos que os artistas retomem um controle. Precisamos de transparência, precisamos de diversidade. Essa é a sala que tem o poder de fazer a mudança necessária. Eles precisam fazer essa mudança por nós. É uma organização sem fins lucrativos, supostamente para proteger o bem-estar da comunidade musical. É o que está na missão. E é a verdade. Eles trabalham para nós. Nós temos o poder. Nós decidimos o que é importante. Se não formos nós, ninguém vai. Nós não apoiamos quem nos apoia. Nós controlamos o que é popular, o que é legal. Controlamos o que seus filhos ouvem, para o que eles dançam. Controlamos o que eles veem nos videogames. Controlamos como eles vestem suas calças. Nós controlamos tudo. E nós vamos resolver isso hoje à noite. Mas vai levar todos nós para conseguirmos isso. Vai exigir que os artistas e executivos reconheçam seu poder. Estou aqui hoje não só por Bad Boy, mas porque todos vocês são essa organização sem fins lucrativos. E precisamos que façam a coisa certa. Estou aqui pelos artistas. Então estou com vocês. Estou aqui para ajudar a fazer uma diferença. Para nos ajudar a ter um resultado positivo. Acredito que todos os meus irmãos e irmãs lá fora estariam dispostos a trabalhar para acertar isso, porque só queremos o certo. Só queremos poder ir ao Grammy e sentir orgulho. Vocês precisam entender que vimos Quincy Jones e Michael Jackson. Michael Jackson segurando 8 Grammys. Ele dominava o Grammy. Mas sabe por que ele dominou o Grammy? Porque eles nunca o indicaram para o álbum do ano. Foi sua vingança, não seu trabalho honesto. Ele estava dizendo, se vocês não vão me colocar lá, então eu vou dominar. Minha meta costumava ser fazer sucessos. Agora é garantir que a cultura avance, minha cultura, nossa cultura, a cultura negra. Para eu ser digno de receber o prêmio ícone, preciso usar minha experiência para ajudar a promover uma mudança. Então eu encerro dizendo, vocês têm 365 dias. Quero dedicar este prêmio a Michael Jackson, ao impressionante In The Mirror, a Beyoncé, ao Lemonade, a Missy Elliott pelo Real Award, ao Snoop Dogg e seu Dog Style, ao Kanye West pelo Graduation, ao Nas pelo seu Immagic. Eu amo todos vocês.
Esse discurso ocorreu há 4 anos atrás. Quando ele lançou seu último álbum, Love, ele foi indicado ao Grammy, embora não tenha vencido. No total, ele foi indicado mais de 10 vezes ao Grammy ao longo de sua carreira e venceu 3. Ao longo da minha pesquisa, eu encontrei provas que indicam claramente uma turbulência interna nos bastidores financeiros do Sean, principalmente nos seus domínios, que equipavam a força intragável do rolo compressor de sua intimidação. E é isso que você vai ver agora. Apenas há 7 anos atrás, ele era o mais bem pago na lista da Forbes das 100 celebridades mais bem pagas, e já foi classificado como um bilionário pela Forbes. À luz do que está acontecendo agora, o Sean está vendo sua riqueza ir por água abaixo, junto com a sua reputação, com a Forbes relatando que ele teve 600 milhões deduzidos do valor de suas riquezas. A revista diz que o artista conhecido anteriormente como Puff Daddy arrecadou 130 milhões entre 1º de junho de 2016 e 1º de junho de 2017. De acordo com essa análise de seu patrimônio líquido, 400 milhões se foram. Em 2019, o Sean tinha um patrimônio líquido estimado em 740 milhões. E esse declínio não estava relacionado com as alegações. Mesmo antes do Sean ter 4 mulheres iniciais o acusando de agressão íntima, ele estava sofrendo um ano ruim. Ele estava prestes a criar a maior empresa de cannabis de propriedade de afro-americanos do mundo, prometendo que ajudaria os afro-americanos que haviam sido desproporcionalmente criminalizados pelas duras leis sobre substâncias ilícitas. Mas em julho, o acordo de 185 milhões de dólares para adquirir as operações de 2 grandes empresas de erva em vários estados tinha fracassado. Na mesma época, ele explorou para fazer uma oferta pela BET, da Paramount Global, a primeira rede a cabo de propriedade de afro-americanos, como parte do que uma confidente disse a Variety ser sua estratégia para construir uma potência de mídia global de propriedade de afro-americanos. Em agosto, no entanto, a Paramount retirou a rede do mercado, antes de supostamente considerar uma venda a um grupo de gestão, alguns meses depois, por quase 2 bilhões. No mês seguinte, o Sean lançou o seu álbum The Love Album of the Grid, seu primeiro disco solo em 17 anos, com a participação inusitada do Justin Bieber, The Weeknd, John Legend, Mary J. Blige, entre outros. O Sean chegou a dizer ao programa Today que aquele era o Superboy do R&B, uma das maiores combinações de talentos reunidas em um álbum da história. Mas mesmo com um desfile de participações especiais de alto nível, o álbum Love alcançou a posição número 19 na parada de álbuns da Billboard, tornando o pior desempenho de um artista que muitos há muito consideravam um rapper de segunda linha e um produtor medíocre. Um crítico do The Guardian escreveu que o álbum do Sean era estranhamente insatisfatório e chamou sua conversa sensual como uma protegida em uma corte de bastante assustador. Durante minha análise, eu descobri uma coisa interessante sobre esse álbum. Todo mundo sabe que o Sean é o dono da gravadora Bad Boy Records, mas por algum motivo cujo eu não consegui encontrar explicações, o Sean precisou fundar uma outra gravadora chamada Love Records para fazer o lançamento independente do seu álbum. Depois disso, especificamente 2 meses depois, as acusações começaram a borbulhar. Ainda assim, se houve uma jogada em 2023 que parecia ter potencial para gerar um pagamento digno das ambições privadas do Sean, foi a ação judicial que ele abriu em maio passado contra a maior empresa de bebidas alcoólicas do mundo, a Diageo plc. Depois de uma carreira fenomenalmente lucrativa durante mais de uma década e meia como rosto da vodka Ciroc, o Sean estava processando seu proprietário e seu parceiro de negócios de longa data por ser racista. Ele acusou a Diageo de não dedicar recursos suficientes a De Leon, uma tequila que compraram juntos em 2013, em meio ao sucesso do Ciroc. Como prova, ele apontou o desempenho inconstante da De Leon em comparação com o de Casamigos, uma tequila que a Diageo adquiriu 4 anos depois do ator George Clooney e seus sócios, em um negócio de até 1 bilhão. A razão, argumentou Sean, era simples. Ele era negro e o Clooney era branco. O Sean disse em seu processo que estava buscando bilhões de dólares em danos devido à negligência e violações da Diageo. Seu intuito não era apenas travar uma batalha legal contra a empresa, ele estava em uma cruzada para que as grandes corporações fizessem mais do que apenas defender a diversidade da boca para fora.
e realmente tratasse os afro-americanos de maneira justa. É hora de as ações da Diageo corresponderem às suas palavras, ele disse. Quando apareceu no palco alguns meses depois em uma conferência de negócios em Atlanta, o produtor musical, rapper, designer de modas, vendedor de bebidas, empreendedor em série e autopromotor assíduo estava se estabelecendo em uma personalidade mais recente, o guerreiro da justiça social. O Sean estava lançando a Empower Global, um mercado online para empresas de propriedade de afro-americanos, dizendo que queria elevar os empreendedores afro-americanos. No ano em que Hollywood foi abalada por uma paralisação de atores, ele se apresentou como Batman em um curto online para o Halloween, agarrando um executivo de estúdio fictício pela garganta e forçando-o a encerrar a greve. Ele estava no processo de transferir sua parte dos direitos de publicação musical para muitos artistas e compositores que anteriormente trabalhavam na gravadora que ele fundou, a Bad Boy Entertainment, alguns dos quais reclamaram amargamente ao longo dos anos sobre como ele lidou com seus problemas de relações comerciais. O Sean disse numa entrevista de rádio que precisava responsabilizar-se antes de exigir que as empresas norte-americanas marchassem ao seu ritmo. Agora, de pé no palco, usando óculos escuros e uma camisa bege larga de gola narrow e calças combinando, o Sean disse ao público de 20 mil pessoas do Invest Fest que o mundo corporativo ainda era segregado. Assim como antes, existiam banheiros exclusivos para afro-americanos, as empresas classificavam os produtos como adequados, principalmente para consumidores afro-americanos ou brancos. E foi isso que ele experimentou com a Diageo. Ele só queria... Aí ele disse assim, eles só queriam me manter na seção colorida. Ele falou isso à multidão majoritariamente afro-americana. Eu quero ser tratado igualmente como todo mundo. É disso que se trata essa luta, e não sou eu que estou lutando por mim, estou lutando por nós. Mas em novembro, enquanto Sean e a Diageo trocavam golpes legais no Supremo Tribunal de Nova York, em Manhattan, os processos de agressão íntima contra o Sean começaram a surgir. A Cassie Ventura apresentou a queixa, que foi procedida de um aviso de gatilho. E aí vemos a Combs Global, o império sob o qual repousam muitos de seus interesses comerciais. Os talentos musicais do Sean sempre foram questionados, mas seu status como um dos magnatas mais experientes do hip hop nunca foi posto em dúvida, e ele fundou a Bad Boy em 1991 com 20 e poucos anos. Ele criou uma empresa de roupas, Sean John, e mais tarde vendeu uma participação majoritária, embolsando cerca de 70 milhões. Em 2013, ele fundou a Revolt TV, uma rede de música a cabo. Suas empresas são privadas, mas o patrimônio líquido do Sean foi estimado em 2022 por Zach O'Malley-Graben, um ex-editor da Forbes, que ele tinha atingido 1 bilhão, em grande parte graças ao acordo sem precedentes com a C-Rock, que ele fechou em 2007, alçando o monte em que outros magnatas também repousavam, como o Jay-Z, que vendeu sua empresa de roupas Rocawear por 204 milhões em 2007, o Dr. Dre, que vendeu a Beats Electronics com seu sócio Jim Iovine, cofundador da Interscope Records, para a Apple por 3 bilhões em 2014. Mas ao longo da última década, parece que o império do Sean estava recuando, silenciosamente. A Bad Boy não era mais a força dominante nas paradas há 2 décadas. Sua parceria de longa data com a Interscope da Universal Music praticamente terminou, embora Bad Boy ainda tenha pelo menos um artista afiliado, a Machine Gun Kelly, um rapper branco fortemente tatuado, cujo nome verdadeiro é Colson Becker. A Warner Music ainda distribui o catálogo anterior da gravadora, mas o último artista ativo da Bad Boy lançando alguma coisa foi a atriz e cantora Janelle Monáe. A Revolt TV também estava lutando por relevância, confiando principalmente sua programação em talk shows de baixo orçamento em vez de roteiro, e a realidade que impulsionaram rivais mais bem-sucedidos. A S&P Global Marketing Inteligência estima que a Revolt tinha uma média de 34 milhões de assinantes em 2022, cerca da metade da MTV e da BET, e uma fração de suas receitas operacionais. O custo para vincular um anúncio na Revolt é menor do que a BET ou MTV. Uma tentativa muito divulgada de ressuscitar o Sean John até agora foi um fracasso. A Global Brand Group comprou o controle acionário em 2016 e sua subsidiária nos Estados Unidos posteriormente faliu.
Então, há cerca de 2 anos, o Sean resgatou Sean John por 7,5 milhões, dizendo que estava reunindo uma equipe de designers visionários e parceiros globais para escrever o próximo capítulo do legado da Sean John. Embora você ainda possa encontrar os casacos e calças cargo da marca com grandes descontos no Walmart.com, nenhuma única coleção nova se materializou, e seu site e contas do Instagram permaneceram vazios. A Macy's, durante anos, um parceiro importante, começou a eliminar o Sean John no início do outono passado. Até mesmo a Ciroc, pela qual a Diageo diz ter pago ao Sean quase $1.000 milhões, desde que começou a trabalhar com a marca. Essa também tem estado em declínio. As vendas anuais nos Estados Unidos caíram de 2,1 milhões de casos em 2014 para 1,6 milhões em 2022, de acordo com a empresa de consultoria CD Insights. Quando o processo radicalmente acusado surgiu pela primeira vez, a Diageo rejeitou as alegações do Sean como infundadas. Desde então, durante meses, a empresa argumentou que não fazia mais sentido o rapper ser o rosto de sua tequila quando a acusava de ser racista. A Diageo ressentiu o acordo do Sean com a Ciroc, uma medida que seus advogados responderam ser legalmente imprópria. E a empresa, de 79 bilhões, tentou tirar vantagem de outros problemas jurídicos do Sean. Um dia depois da Cass ter apresentado seu processo, a Diageo escreveu ao juiz do Supremo Tribunal do Estado de Nova York, o Joel Cohen, dizendo que apresentar o Sean em anúncios da Daily poderiam causar danos devastadores e permanentes à marca. Enquanto isso, as consequências das acusações de agressão íntima foram rápidas. O Sean deixou o cargo de presidente da Revolt TV e o Hulu cancelou seu novo reality show provisoriamente intitulado Diddy Mais 7, estrelado por ele mesmo e seus 7 filhos. Uma tentativa agora fracassada de lançar seus filhos como uma dinastia semelhante à Kardashian. Empresas como a Rebecca Allen e uma marca de calçados femininos como Rose Eve Secura, fornecedora de bolsos e óculos, resgataram a Empower Global, e uma rede de escolas charter de Nova York que ele cofundou rompeu laços com o Sean. E apesar do álbum do Sean, Love, ter sido indicado ao Grammy, o Hollywood Reporter anunciou na época antecipadamente que o Sean não compareceria ao evento. A Salsco, empresa que administrou como artista, não lista mais como cliente em seu site. Se antes o império do Sean estava oscilante, agora parecia estar em colapso total. Então, em meados de janeiro, não havia mais dúvidas. O Sean anunciou abruptamente que estava retirando o processo e retirando as acusações contra a Diageo, como parte de um acordo com a empresa que significava que ele não estaria mais envolvido com a DeLeon ou Ciroc. Qualquer dinheiro que ele recebesse por voltar atrás em suas reivindicações provavelmente teria que ser usado para combater os outros 3 processos de agressão íntima que o aguardavam. Em 2007, os executivos da sede da Diageo em Londres receberam um convite para assistir a um concerto de caridade no estádio do Wembley, em homenagem à falecida princesa Diana. Entre os headliners estariam Elton John, Tom Jones, Rod Stewart e o Diddy, que solicitava sua presença. O pessoal da Diageo certamente sabia quem era o Sean. E no passado, o Sean usou sua posição para se transformar em uma estrela do rap. Ninguém teria confundido suas habilidades no microfone com as de Jay-Z, Snoop Dogg ou Big. Mas ao contrário deles, o Sean não precisava necessariamente escrever suas próprias letras, não quando tinha aspirantes a Bad. Rapazes rappers por perto escreviam para ele. Mark Curry, um ex-artista da Bad Boy, que escreveu sobre trabalhar para o Sean em suas memórias, disse: ele simplesmente não tinha talento. Mesmo que ele possa dizer como ele quer que a música soe, ele simplesmente não sabe o que dizer. O ex-rapper da Bad Boy, Drayton Goss, diz que escreveu uma das falas mais famosas do Diddy abordando esse assunto. Não se preocupe se eu escrevo rimas, eu escrevo cheques. Todo mundo queria estar nas festas brancas do Diddy, segundo seu amigo Rob Storni, fundador da Cornest Agents, uma empresa de marketing que conecta rappers e roqueiros alternativos a marcas corporativas. Outra convidada frequente das festas brancas foi a Jaque Lee, então chefe de marketing multicultural da Diageo. Ela diz que achava que o Sean seria o candidato perfeito para fazer com que os frequentadores dos clubes bebessem a Ciroc, uma vodka feita com uvas francesas, cujas vendas estavam estagnadas em 65 mil caixas por ano, de acordo com a CD Insights. Ela viu nele um homem que era um rastreador noturno, que sabia como fazer as pessoas levantarem às terças, dançar e festejar.
e ela providenciou para que o Sean se encontrasse com os 3 principais executivos norte-americanos da Diageo, em Nova York. Ela se lembrou do Sean pegando uma garrafa de Ciroc e dizendo: "Olha, isso é um foguete, mas eu sou o combustível. Vou expandir esse negócio além da sua imaginação." Os caras da Diageo, todos brancos, ficaram apaixonados. O desafio foi persuadir a liderança em Londres, que estava consciente da história menos saborosa do Sean, a assinar. Havia a percepção de que ele era um gangster rapper. No final, foi o convite para a homenagem a Diana que convenceu seus chefes londrinos. Foi isso que selou o acordo. Ela disse que garantiu que a Diageo lhe desse um contrato de patrocínio com duração de 7 anos, em vez dos 2 habituais. Um orçamento de marketing separado sob seu controle e 50% dos lucros da Ciroc. Depois que assinou seu contrato, Sean foi um turbilhão. Não era incomum ele ligar para os executivos da Diageo às 3 da manhã com ideias promocionais. Ele estrelou um anúncio em preto e branco no qual ele e um grupo racialmente diversificado de foliões vestidos de smoking saltitavam ao som de uma música do Frank Sinatra, como membros de um Rat Pack do milênio. Ele apareceu também no programa da Ellen DeGeneres e bebeu doses de Ciroc com a apresentadora, que a engoliu com mais desenvoltura do que seu convidado. Em seu escritório em Nova York, ele apresentou outra ideia aos executivos da Diageo: fazer da Ciroc a vodka oficial da véspera de Ano Novo. Ele disse: "Será um estrondo sônico. Posso simplesmente gritar do alto." Então Sean abriu a janela e gritou: "Ciroc é a vodka oficial do Ano Novo. Ouça-me agora", surpreendendo os transeuntes na Broadway. Tornou-se um dos slogans de marketing de férias da marca durante anos. Armada com seu novo porta-voz, as vendas anuais da Ciroc aumentaram para 795 mil caixas em 2010 e 2,1 milhões de caixas em 2014. Ele estava fazendo outdoors, eventos ao ar livre, ele estava em toda a parte, cheio de dólares de vodka. O Sean iniciou sua rede a cabo, investiu com o ator Mark Wahlberg na Aqua Hydrate. Os dois até divulgaram a água engarrafada como remédio para ressaca no circuito de TV. E ele pegou o dinheiro que ganhou da Ciroc e começou a Revolt e outros negócios. E esse foi o seu fluxo de financiamento. Mas ainda faltava alguma coisa para o Sean. Ele havia criado muito valor de marca para a Diageo em Ciroc, mas não possuía um centavo sequer. Então ele e a empresa começaram a conversar sobre o desenvolvimento de um produto no qual seriam parceiros iguais. Talvez um rum ou uma bebida espirituosa com sabor. E eles acabaram optando por uma marca que falava diretamente com a vaidade do Sean, De Leon Tequila. De Leon, uma tequila envelhecida em barris de vinho francês, era embalada em decantadores com qualidade de perfume e vendida por 125 a 825 a garrafa. A bebida foi concebida como a tequila mais sofisticada do mundo, por Brent Hawking, um empresário de bebidas espirituosas de Los Angeles que lançou a marca em 2009. Brent Hawking: "Eu só queria me diferenciar e tentar atingir aquele público de 1%. O slogan da De Leon era o luxo com um toque especial e Hawking, e o promoveu de acordo com festas em bares de celebridades como o Chantil Mormont de Los Angeles, onde a Courtney Love, Guns N' Roses e outras estrelas do rock se apresentaram. Os colunistas de fofoca acompanharam não apenas quem compareceu a esses eventos, seja Charlotte Gainsbourg ou Mark Cuban, mas também quem foi rejeitado, como Lindsay Lohan, que tentou sem sucesso entrar na comemoração do seu 2º aniversário da marca. O Brent Hawking chegou a dizer ao New York Post: "Lindsay não foi convidada." Junto com o frisson de Hollywood, havia outra coisa na De Leon que atraiu o Didi: a grande letra D jateada na garrafa. Em 2013, Sean e a Diageo pagaram a Hawking e seus investidores 30 milhões pela tequila. Quase imediatamente, a Diageo e Sean entraram em desacordo. A Diageo disse em documentos judiciais que esperava que o Sean fosse um parceiro igual, mas que o Sean se recusou a investir mais de $1.000 e ainda devia milhões à empresa. Os advogados do Sean disseram que ele cumpriu suas obrigações de financiamento. Mesmo assim, a Diageo decidiu prosseguir com o estranho acordo. E o Sean tentou reciclar algumas das mesmas táticas de marketing que usou com a Ciroc. Ele lançou uma campanha para De Leon com vídeos de 15 segundos, o mais memorável dos quais foi ambientado ao som de outra lenda da era do vinil, o Blues Mood Walters. Ele fazia rondas em talk shows onde sua rotina estava se tornando familiar. Ele chegou a dizer: "Olha, isto é um gole de tequila." No Jimmy Fallon do
The Night Show em 2015. Você leva o seu tempo com isso. E eu gosto de adicionar um pouco de limão, um pouco de água e você... Aí o Jimmy deu uma mordida e estalou os lábios. Isso é fenomenal, exclamou ele, estendendo a mão e apertando a mão do convidado. Eu te amo, cara. Foi um daqueles momentos promocionais açucarados, mais eficazes que o Sean tinha o dom de despertar. Mas a fumaça do sucesso da Bad Boy do Diddy, que ele vinha conquistando há anos, estava começando a se dissipar. Agora, com 40 e poucos anos, ele não lançava um álbum há meia década. Ele logo vendeu sua participação majoritária na Sean John, conseguindo uma boa quantia, mas saindo do jogo da moda, e suas apresentações como ator haviam acabado. Seu último papel dramático foram algumas falas com um agente em um drama esportivo mediano. Sua tentativa de aumentar sua presença na TV a cabo, comprando a Fuse TV disponível na época para muito mais homens do que a Revolt, foi frustrada quando ele foi superado pela Nuvo TV, uma rede de orientação latina apoiada por sua ex-namorada Jennifer Lopez. Esses fatores tornaram o relacionamento financeiro do Sean com a Diageo ainda mais crítico. Mas a outrora fervilhante categoria de vodka estava perdendo força e as vendas da Ciroc estavam caindo. A DeLeon estava em uma situação muito pior. A Diageo diz que o rapper gastou seu orçamento de marketing de 3 anos de 15 milhões para a tequila em 18 meses, sem que as vendas mostrassem isso. E a empresa diz que o Sean se recusou a fazer marketing adicional, a menos que investisse mais dinheiro e financiasse suas despesas pessoais e viagens em avião particular. A Diageo estava disposta a contribuir se o Sean igualasse dólar por dólar, mas o Sean estava relutante em abrir a própria carteira. E essas tensões podem ajudar a explicar por que as vendas anuais da DeLeon nunca ultrapassaram a cerca de 100 mil caixas, de acordo com estimativas da SAG, uma fração das vendas da Ciroc no seu pico. Esse foi o momento errado para o Sean começar a discutir com um parceiro de negócios tão importante. Mais ou menos na mesma época em que ele, gigante das bebidas, adquiriram a DeLeon, o George Clooney lançou a Casamigos com o promotor de restaurantes Randy Gerber e o incorporador imobiliário Mike Madman. O George Clooney apareceu em um comercial charmosamente travesso da Casamigos, onde ele acorda na cama e encontra a esposa da Randy Gerber, a ex-supermodelo Cindy Crawford, deitada ao lado dele como se tivessem bebido muitas doses na noite anterior. O comercial alcançou um nível de viralidade que os concursos de consumo do Sean na Ellen não conseguiam rivalizar. A Casamigos estava a caminho de vender 170 mil caixas em 2017, quando a Diageo adquiriu um negócio de 700 milhões com a promessa de mais 300 milhões se certas metas fossem atingidas nos próximos 10 anos. Esse foi o tipo de resultado que fez outros atores e atletas pensarem: ei, talvez eu consiga fazer isso também. Afinal, George Clooney e seus sócios demonstraram que não era preciso ser um mestre destilador para fazer fortuna no negócio da tequila. E o que a Diageo comprou foi a marca Casamigos. Não havia destilaria, não havia campos, não havia plantas, não havia imóveis. Em poucos anos, todos, incluindo Kevin Hart, o The Rock Johnson e Kendall Jenner, tinham uma marca de tequila. Bastou algum dinheiro e uma curta viagem até o México. Josh Villanueva, vice-presidente de vendas da Casa Maestre, uma destilaria na região de Jalisco, fabrica 200 marcas diferentes, principalmente a tequila. Cincoro, do ex-astro do basquete, Michael Jordan, por exemplo. O Sean conseguiu um acordo impressionante, não investindo praticamente nada, segundo a Diageo, e ainda assim terminando com uma participação acionária de 50%. Mas ao contrário do Clooney, dos seus sócios, ele não obteve o lucro de Hollywood. Após o acordo com a Casamigos, a Diageo disse nos autos do tribunal que o Sean começou a acusá-las de racismo, dizendo que nunca teria pago a ele, um homem negro, o que pagou pela marca do George Clooney. O Sean disse em seu processo que tinha muitas evidências para apoiar sua afirmação, e ele promoveu com entusiasmo uma gama completa de sabores Ciroc, incluindo abacaxi e baunilha francesa, mas disse que estava relutante em assinar a melancia de verão da edição limitada da Ciroc porque estava preocupado com tropos racistas. Em 2019, a Diageo apresentou novamente com melancia, desta vez com o sabor para DeLeon, apesar das suas dúvidas. A Diageo também respondeu nos autos do tribunal que a melancia Ciroc foi ideia do Sean e que a tequila de melancia era apenas um dos muitos sabores sugeridos.
O Sean também acusou a Diageo de canalizar seu fornecimento de agave para outras marcas de tequila durante uma escassez, fazendo redesenhos descuidados de suas garrafas sem sua contribuição, suspendendo incentivos de vendas para a Dillion e a Ciroc. A Diageo contestou essas acusações. Enquanto isso, o Sean alegou que Stephen Rust, presidente de novos negócios da Diageo, havia revelado a verdadeira atitude da empresa em relação ao fundador da Bad Boy e a comunidade negra durante uma reunião em outubro de 2019. Ele disse que a Rust disse a ele que os chefes da Diageo se ressentiam dele por fazer tanto dinheiro. Mas a situação teria sido diferente se o Sean fosse a Martha Stewart, a personificação da feminilidade suburbana branca. A Diageo respondeu em documentos judiciais que foi o Sean e não a Rust. O Sean sempre adotou o que poderia ser melhor descrito como uma abordagem excêntrica ao fazer negócios com a Diageo. As reuniões tendiam a acontecer onde quer que ele estivesse, em sua casa em Beverly Hills, no set de um filme, ou em Atlanta, ou em alguma outra cidade onde ele pudesse estar trabalhando em um projeto. Os executivos da Diageo chegavam apenas para serem informados de que a reunião havia sido cancelada ou remarcada para o dia seguinte. Quando Sean aparecia, muitas vezes com horas de atraso, ele podia ir até a piscina para tomar uma bebida antes de se juntar aos convidados. Ele poderia estar acompanhado por outras celebridades, amigos do ensino médio e familiares que dariam conselhos sobre o design de uma nova garrafa de Ciroc. Certa vez, o Sean chegou com um grande ursinho de pelúcia que insistiu em participar da reunião, segundo um dos executivos. Mas à medida que a relação do Sean com a empresa se desgastava, ele passava muitas vezes grande parte do seu tempo nessas reuniões, criticando a Diageo e culpando-a pelas deficiências das suas marcas. A Diageo disse em documentos judiciais que o Sean ameaçou tornar públicas suas alegações de racismo, a menos que a empresa injetasse mais dinheiro na Dillion em meados de 2020, na época do homicídio do George Floyd. A Diageo diz que quando informou Sean sobre seu plano de doar 100 milhões para ajudar bares e pubs devastados pela pandemia, ele exigiu que a empresa lhe pagasse a mesma quantia e prometeu incendiar a casa se não recebesse um cheque. Tendo investido pesadamente na Dillion, a empresa agora diz que o total havia ultrapassado 100 milhões, e a Diageo diz que ainda esperava reparar seu relacionamento com o Sean e movimentar as caixas de tequila. Assim, no final de 2021, os dois lados reformularam seu acordo da Joint Venture, e a Diageo renunciaria temporariamente à cobrança de sua dívida na compra inicial. A Diageo também concordou que a Dillion seria tratada pelo menos tão favoravelmente como as suas outras marcas de tequila, tendo em consideração as diferenças nos seus ingredientes, embalagens e em volume de vendas. A Diageo disse que os lados concordaram com uma estratégia de marketing, incluindo uma campanha publicitária de 3,5 milhões no qual Sean insistiu. Então, o Sean retirou a permissão para permitir que a sua imagem nos spots de TV fossem exibidos no último minuto. A Diageo diz que recuperou as partes dos anúncios sem Gigi e aumentou seus gastos com a marca, que, segundo ela, teve um desempenho melhor do que nunca sem o seu porta-voz. O volume de vendas da Dillion posteriormente dobrou, segundo a empresa, e o Sean enviou a Diageo uma nota expressando sua gratidão, citada pela empresa nos autos do tribunal. Fui informado de que a Dillion parece estar virando a esquina com o crescimento da distribuição e velocidade. Esta é uma ótima notícia e espero que possamos continuar revisando para cima. O otimismo não durou. Os dois lados tentaram negociar um acordo de separação, mas as negociações não deram em nada e em maio de 2023 o Sean apresentou sua queixa de racismo contra a empresa, acusando então o CEO Ivan Menezes e Rust de colocar os pés no pescoço da Dillion e Ciroc. A Diageo não perdeu tempo em responder. No mês seguinte, informou Sean numa carta que as suas acusações constituíam uma violação de acordo Ciroc e que o estava demitindo como seu porta-voz da vodka. As vendas da Ciroc podem ter diminuído, mas ainda era provavelmente a fonte de renda mais lucrativa do Sean, de acordo com um de seus ex-executivos. O Sean ganhava $30 por cada caixa enviada nos Estados Unidos e um bônus se o número anual subisse acima de 1,5 milhão. E o Sean usou o orçamento de marketing da vodka para ajudar a pagar suas festas exclusivas Club Love, realizadas em sua casa em Beverly Hills e em sua mansão em Star Island, em Miami, e fornecer dinheiro à Revolt TV
na forma de verbas publicitárias. A Ciroc lançou todas as suas outras empresas. A fonte que rejeitou as caracterizações do estilo de trabalho do Didi com a Diageo disse que isso não era verdade. O Sean deixou claro que sua batalha com a Diageo não se restringiria ao tribunal. Em junho, Sean apareceu com uma equipe de 40 processos de seu reality show Hulu em reuniões em Nova York com distribuidores e varejistas, tentando fazer com que seus funcionários dissessem coisas depreciativas sobre a gigante das bebidas espirituosas diante das câmeras. Quando a Diageo escreveu uma carta de protesto, os advogados do Sean consideraram as suas alegações vagas. O segundo processo do Sean contra a Diageo foi aberto em outubro. Nesse processo, ele acusou a empresa de reter indevidamente 15 milhões em fundos de marketing para DeLeon, porque não queria que ele aparecesse em anúncios da marca. Esse processo posteriormente foi retirado, e a equipe jurídica do Sean argumentou que isso era um absurdo. O rapper estava em alta em seu retorno. Ele tinha um álbum sendo lançado e estava aparecendo em talk shows e capas de revistas. E ele recebeu a chave da cidade de Nova York do prefeito Eric Adams. Havia uma onda gigantesca de sucessos nas redes sociais. Aí os advogados disseram: que empresa não gostaria de ser associada ao Sean agora? Bom, não a Diageo. A empresa argumentou que não fazia sentido o Sean aparecer em anúncios quando o menosprezava como malicioso, racista e incompetente. E a Diageo também observou que o álbum do Sean foi recebido de forma morna. E a empresa já tinha problemas suficientes lutando com uma desaceleração nas vendas nos Estados Unidos. No início de novembro, as ações da Diageo despencaram 12% no único dia, depois que o CEO Creel alertou sobre a diminuição do crescimento na América Latina e no Caribe. Especificamente aqui, nós temos informações empíricas que podem traduzir, na minha perspectiva, um grau de desespero. Não apenas no discurso dele, que eu já vou falar mais sobre, mas também no que exatamente ele estava tentando almejar. A minha percepção é que o Sean, assim como outras figuras, como inclusive mencionadas nesse episódio, são pessoas que possuem um prazo de validade. Algumas duram mais, outras duram menos. E quando esse prazo de validade é atingido, na minha perspectiva, alguns tipos de descarte entram em curso. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu pretendo fazer, já tem uns 2 anos que eu tenho material, que eu gostaria muito de fazer uma investigação envolvendo essa apresentadora de TV, Ellen DeGeneres. E eu nunca consegui produzir por conta do tamanho, seria uma investigação muito grande. E a Ellen teve um papel muito específico culturalmente, principalmente nos anos 90. E depois, posteriormente, ela caiu em uma ruína muito, muito interessante, perdendo todo o seu prestígio. Diferente do Sean, por exemplo, ela não perdeu seu programa de TV da noite para o dia. Ela mesma teve a chance de encerrar em seus termos, mas ela encerrou. Ela se distanciou da música, ela se distanciou da imprensa e, ao que parece, está tentando fazer um último retorno temporário de despedida. A forma como tudo aconteceu na época com ela nem se compara ao que está acontecendo com o Sean agora. Mas existem muitos detalhes em comum. O outro ponto, por exemplo, é esse apresentador Jimmy Fallon, que pode posteriormente desmoronar em grande estilo. Pessoalmente, eu não gosto desse moço. Eu assisti uma vez uma entrevista que ele fez com uma pessoa que estava se recuperando do vício em substâncias ilícitas, e a forma como ele tratou o indivíduo convidado, a forma como ele zombou da recuperação do cara foi abominável. Dava para ver nos olhos dele a maldade, a crueldade. Posteriormente eu passei a acompanhar o comportamento dele e é nojento. Agora tem uma coisa muito interessante. O Jimmy, eu não produzi um episódio sobre ele, talvez eu faça no futuro, mas você sente que alguma coisa aconteceu nos bastidores porque ele continua altamente relevante e importante na indústria do entretenimento, apresentando premiações como o Oscar, Emmy Awards, sendo influente no seu programa, recebendo celebridades. Ele tem sido uma participação muito ativa e prolífera. Só que, ano passado, um escândalo surgiu que eu pessoalmente pensei inicialmente que iria destruir sua imagem. Mas não destruiu. A repercussão ela foi muito contida, ela se espalhou pela internet, mas não reverberou pela imprensa. Para mim, analisando posteriormente, me pareceu que eles tentaram transmitir algum tipo de mensagem, algum tipo de ameaça, algum aviso de que ou você anda na linha e faz exatamente o que
Queremos que você faça ou você vai cair. Eu não sei o que talvez seus patrocinadores estivessem exigindo dele, além do que ele já exerce, que é muito maligno na minha perspectiva, mas a análise que eu faço, não apenas dessas celebridades, como de outras também que tiveram quedas semelhantes, é que esses ricos e poderosos que financiam e que estão por trás de muitas corporações muito maiores do que os próprios recursos desses indivíduos não tolera quem sai da linha. E podemos ver aqui claramente que o Sean estava andando em cima de espinhos sem qualquer medo. Eu acho que talvez de sua perspectiva ele era invencível, considerando o grau de provas, evidências, imagens que ele possuía sobre seus artistas ou outros artistas, políticos, figuras importantes, pessoas relevantes do meio. E a brutalidade do seu estilo de negócios, como percebemos aqui nessa história, é alarmante porque eu não consigo imaginar como um relacionamento entre duas partes se sustenta após essas manifestações públicas de ataques e processos e resolve um processo, abre outro. É difícil imaginar que essa corporação tão grande de bebidas, por exemplo, estava tolerando isso de uma forma muito simplista. E não estou insinuando que a empresa fez alguma coisa contra ele em particular, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que talvez em algum grau é como se houvesse uma barragem que estivesse segurando a força de muitas águas que se acumulavam contra o Sean. E agora, nesse momento, nesse tempo, uma força de poderes sísmicos decidiu derrubar esta estrutura para que a água corresse. E aí a gente entra naquele discurso do Sean. E eu vou trazer um exemplo pessoal, um exemplo clínico, para vocês terem mais ou menos uma noção do que eu quero dizer aqui, do que eu acho dos alicerces que sustentaram aquele discurso. Todos sabemos que é possível expressar uma série de vocábulos que propõem duplo sentido. E quando você olha para esse discurso, a minha análise é que ele estava revidando, soando como se tivesse poder para bater de frente com quem quer que ele estivesse enfrentando. Ou seja, vocês não vão me abalar, eu posso abalá-los. Uma vez eu atendi um caso de um paciente particular que me mostrou uma postagem que outra pessoa que conhecia esse meu paciente fez. E essa postagem continha apenas uma imagem de um determinado objeto e uma música que foi adicionada ali para exibição. Qualquer pessoa que visualizasse aquela postagem, por exemplo, aquele story, não iria achar nada demais. Só iria pensar, é mais uma postagem de fulano, ele está mostrando aqui seu objeto. Mas eu e meu paciente sabíamos que aquele não era um story qualquer, era um story destinado ao meu paciente. Por quê? Porque o objeto em questão era um presente que o meu paciente havia dado. E o título da música era algo do tipo, não é exatamente isso, mas é um exemplo só para vocês entenderem, Não Preciso de Você. Eu e meu paciente sabíamos de um outro evento que chegou ao conhecimento desta pessoa. Um evento anterior, que foi sucedido por essa postagem. Todas as outras pessoas, sei lá, se 60 pessoas assistiram aquele story, para elas aquilo não tinha significado nenhum. Obviamente era um story qualquer. Mas eu e minha paciente sabíamos que aquilo ali era uma indireta, clara e inconfundível. E ações como essa não são exceções, pelo contrário, acontecem com frequência. Quando o Sean disse escancaradamente que eles decidiam o que os seus filhos ouviam, vestiam, comiam, dançavam, ou seja, a nossa influência é gigantesca, deixando bem claro para qualquer público que ouvisse que aquilo ali não era apenas votos gentis, apesar de que eu verifiquei a publicação na época, encontrei muitos comentários de pessoas tentando defender o que o Sean disse, dizendo, não, ele não quis falar isso que vocês estão interpretando. Não, ele disse aquilo, está claro. É cristalino, como água, que o grau de influência sucede às cadeias de compreensão que estamos acostumados a observar. Outro ponto é que a estranheza no ambiente era bem perceptível. Em alguns momentos, as pessoas presentes se levantam, aplaudem, mas quando a câmera passa nos rostos, se você dá uma observada, fazer uma análise, você vai sentir que tem alguma coisa pesada no ar. É como se o discurso dele estivesse tão explícito, de certa forma, que ele estava dobrando a aposta, desafiando quem quer que fosse, transmitindo um recado,
Vocês têm 365 dias, não nos dar centenas de indicações ao Grammy, mas o que quer que estivesse acontecendo, ele não estava gostando. Talvez ele estivesse percebendo que as águas de seu poder estavam recuando, que talvez aquele apoio constante que o cercava estava se dissipando. A diminuição de sua fortuna antes desse escândalo gigantesco começar também não foi explicada. Não sabemos como Sean perdeu todo esse dinheiro. É claro que agora ele vai perder muito mais, considerando a quantidade de processos, os advogados, os custos processuais. Mas até então, sua fortuna de 1 bilhão retrocedeu. E é claro, isso pode ter ocorrido por má administração, má gestão. Isso acontece o tempo todo em Hollywood, mas analisando bem esses eventos e considerando tudo que está acontecendo agora, o acesso a esses poucos detalhes, você consegue perceber entre as entrelinhas que havia uma outra disputa acontecendo, uma disputa oculta, uma disputa secreta, que não vai ser nomeada nas manchetes, não vai virar documentário na ABC News, não vai ser exposta no Hollywood Reporter, mas vai ficar de exemplo para outros indivíduos que conseguem ler os sinais, para outros artistas que também estão na fila, que ousarem desafiar esta elite. Eu acredito, na minha perspectiva pessoal, que o Sean Combs é um exemplo. Acho que ele é a demonstração do que acontece com quem é reticente à indústria. Durante 30 anos, esse homem sofreu centenas de acusações, escândalos criminais e processos gravíssimos. Por 30 anos, ele sobreviveu a todos eles. As acusações que antecederam a Cassie Ventura nunca foram repercutidos apropriadamente na imprensa. Nunca saíram na TV. Sean não perdeu seus contratos, não perdeu seu prestígio. Até que, de um momento para o outro, seu império entrou em contagem regressiva para a própria demolição. Revogaram sua proteção, revogaram sua blindagem, revogaram a sua imunidade. Sua história é uma indicação clara que ele não era forte o suficiente por si mesmo. Ele estava em uma posição intangível porque era protegido, e agora não é mais. E tudo que restou é o despojo financeiro que ele retém, mas que não é suficiente para fazer vencer sua aprovação. Seu tempo e seu sucesso acabou. E dependendo do que estiver ocorrendo, que nenhum de nós tem acesso, seus dias podem estar contados. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!